Saudações, eu sou o Marcos Valério XR, no dia 23 de dezembro de 2021. E é um tema até bem aleatório nesse canal, que nunca toquei parecido, tem a ver com questão de privatizações, né? Mas já mais de uma vez, já tem tempo, me pediram opiniões a respeito dessa questão ferroviária no Brasil, porque temos esse senso comum, né, de que deveríamos investir mais em ferrovia, porque tem uma série de vantagens. E eu sempre, nas vezes que me perguntaram, eu sempre fiquei um pouco assim, meio reservado, porque eu tinha um conhecimento básico do assunto, tem esse senso comum, mas eu nunca tinha estudado profundamente, então eu fui lendo com o tempo. E por um acaso, eu acabei de ver um vídeo aí da BBC tocando nesse assunto, né, que é um vídeo até bom, mas que, como sempre acontece com os vídeos da BBC, que vale lembrar, é uma estatal inglesa, né, que defende os interesses do Império Britânico, claro. E é um vídeo interessante, recomendo, mas sempre deixo de fora algumas coisas assim meio que intencionais. Mas assim, hoje eu tenho que dizer a esse respeito do que aconteceu com as ferrovias brasileiras, que é um assunto que chama muita atenção do pessoal mais desenvolvimentista, mas o que eu penso que tem muita dificuldade de perceber alguns fatores claros aí. Então basicamente eu queria citar 3 elementos aqui relativos, sendo o primeiro a questão de desenvolvimento tecnológico geral, né, que eu acho que o pessoal não costuma pensar bem nesse assunto. Apesar de que esse vídeo chamou essa atenção, que me deu o último insight assim, que eu nunca tinha pensado, parece ser meio óbvio. O segundo já é uma questão mais específica assim, né, do contexto brasileiro, mas que também tem mais a ver com o contexto mundial relativo às crises. E o terceiro, essa questão mais de privatização mesmo, né, que eu acho que tem um papel relevante aqui no caso do Brasil. O problema é que, geralmente, quando o pessoal fala nessa questão de ferrovias, às vezes não se dá conta que ferrovias são uma tecnologia mais antiga, evidentemente, do que rodoviárias e aeroviárias, né? Então, pelo simples desenvolvimento tecnológico normal, é totalmente inevitável que haja uma retração do setor ferroviário, porque houve uma época em que transportes de velocidade maior entre cidades eram só ferrovias. Ou você ia de carroça, ou você ia de trem. Então, e houve um tempo que foi assim, é a tecnologia de deslocamento rápido terrestre mais antiga. Depois que vieram as rodovias. E aí que está um detalhe, que muita gente não se dá conta. A tecnologia automotiva, né, ela ajudou a desbancar a tecnologia ferroviária. Isso é evidente. Isso aconteceu no planeta inteiro, não é só no Brasil. No Brasil pode ter tido uma intensidade um pouco maior, porque houve essas ilusões, assim, ilusões não, em parte são justas, mas de que essas noções de desenvolvimento tecnológico, às vezes, que não pesavam direito as coisas. Então aquele negócio, todo mundo queria ter carro, então para que trem se você pode ter um carro individual? Ou se você aumenta a capilaridade, porque trens são grandes, são estruturas mais dificultosas, né? Eu aposto que você pegar um ônibus ou um transporte menor, fretar, você consegue dar uma maior distribuição, uma malha de transporte muito mais detalhada, muito mais capitalizada do que a ferroviária. E isso teve um impacto significativo. E posteriormente iria surgir a aviação, que é mais rápida ainda, né? Então realmente existe uma série de fatores aí da malha ferroviária que foram superadas tecnologicamente. Hoje você tem basicamente, você pode pensar em 3 formas. O transporte de cargas ferroviário, que continua tendo no Brasil do mesmo jeito. A maior parte das nossas commodities, né, de minérios de ferro e muitos grãos também são transportados por trem, apesar de que deveria ser mais. Mas a gente não sabe, mas a maior ferrovia do mundo é no Brasil. O maior trem de carga do mundo é no Brasil, no estado do Pará, escoando minério de ferro, em geral para a China, né, nos portos para ir para a China. Então a gente tem muita ferrovia ainda assim, quer dizer, entre aspas. Mas tem, só que normalmente a gente não vê, né, porque é transporte de carga. A outra parte é o transporte de passageiros, como eu falei, foi tecnologicamente superado, para que ainda poderia ter. Eu ainda cheguei a pegar transporte de passageiros uma vez, Vitória, Belo Horizonte, mas foi extinto logo depois. Isso foi na década de 70 ainda. E o outro é a parte turística. A parte turística também ainda tem. Eu, por exemplo, peguei trem turístico de Curitiba para Paranaguá, lá, que tem até hoje, muito legal, viagem, super recomendo, muito bacana. Mas turismo é aquele negócio, você não pode... Tem que pensar muito antes de você depositar todas as suas fichas, muitas fichas no setor do turismo, porque ele é muito rentável quando a economia está bem. Quando a economia piora, a coisa desanda.
Mas só para deixar claro, transporte de carga ferroviário do Brasil ainda existe em larga escala, não tem a menor possibilidade de se tirar. Mas, bom, então tem essa questão da evolução tecnológica que faz com que o transporte ferroviário tenha sido minimizado no mundo inteiro. Esse é o primeiro ponto. O segundo são as questões mais pontuais relativas à crise, né? Porque todo esse senso comum que nós temos hoje, de que deveria, senso comum entre aspas, né? Senso comum entre aqueles que estudam um pouco mais, né? Todo mundo diz que nós deveríamos investir mais em ferrovias, isso é uma percepção que a gente tem dos anos 80 para cá, uma percepção posterior à crise do petróleo. Porque antes, o desenvolvimento das rodoviárias, do sistema automotivo, baseado essencialmente em combustíveis fósseis, ele ainda era barato. Aí depois que veio as crises do petróleo, que o preço do combustível começou a aumentar, é que o pessoal começou a se mancar, putz, podia ter usado mais ferrovia, né? Porque ferrovia, apesar de que tem trem a diesel também, né? Mas ele consome bem menos. E ainda tinha muito trem a carvão. Então, que outra coisa, e também tem muito trem elétrico, né? Então tem essa questão. Tem que abrir um parênteses aí também, porque uma coisa muito curiosa que acontece é que todo mundo fala desse negócio que o pessoal não está usando mais trem, como se metrô não fosse trem, sabe? Metrô tem urbano, então na verdade tem, até me corrigido, tem transporte de passageiros, sim, só que geralmente ele tem subterrâneo. E por algum motivo, quando o trem vai para baixo da terra, a pessoa de baixo que não é mais trem, como se não fosse mais ferrovia. Isso porque aqui em Brasília os metrôs ainda passam pela superfície também, né? Passam até por ponte. Então, se você colocar a malha metroviária na conta, a gente diminui um pouco esse déficit aí de questão ferroviária. Mas por algum motivo o pessoal não põe, o pessoal fala que... Eu mesmo acabei de falar que para transporte passageiro decaiu muito, mas eu não estava contabilizando metrô. Se a gente for colocar metrô na conta para transporte urbano, e aí, como é que fica? Eu não conheço ninguém que tenha feito essa contabilização ainda. É tudo assim, o pessoal fala de ferrovia, de malha ferroviária, ninguém pensa em metrô. Então tem esse detalhe aí também. Ou seja, decaiu, mas nem tanto assim. Mas assim, voltando à questão das crises, tem a questão também de que tem muito trem, os metrôs são elétricos em geral, né? E tem muito trem elétrico por aí. Então no trem você tem essas opções, né? Você não só pode usar motor a diesel, como se eu usava carvão, acho que ninguém mais usa carvão hoje, mas ainda poderia usar. E você tem a questão do trem elétrico. E tem essa vantagem, por que o trem gasta menos combustível? Porque o trilho tem menos atrito, né? Você constrói uma estrutura assim que vai dar um atrito incomensuravelmente menor do que, por exemplo, a gente tem em estrada, em asfalto. E sem contar as tecnologias mais avançadas, tipo maglev, que o atrito é zero. Sistema de levitação magnética, zero mesmo. O único atrito que vai ter é com ar. Então tem essas vantagens, fica mais fácil ser elétrico. Mas bem, então tem essa questão que eu falei de desenvolvimento tecnológico, essa questão da crise, que a gente só se deu conta desse problema, que seria mais vantajoso ter mais malhas ferroviárias depois da crise do petróleo, quando o negócio já tinha desandado. Inclusive naquele vídeo da BBC cita também a questão da importância da crise de 1929, do impacto das ferrovias brasileiras, mas eu queria chamar a atenção para o terceiro elemento, que é a questão de privatizações. Aqui no Brasil, malha ferroviária, e isso é muito interessante, que é uma coisa que pouca gente se dá conta quando fala em privatização. É que essa questão da privatização nas ferroviárias no Brasil, ela é mais escancarada e mais problemática do que todas as outras áreas, e é desde sempre. Sempre que as ferrovias operavam com lucro, elas foram privadas. Toda vez que começava a dar prejuízo, elas viraram estatais. É sempre assim. Estava indo bem, era a empresa privada explorando. Começava a dar prejuízo, o governo assumia. Aí começava a operar. Aí melhorava de novo, privatiza. Isso. E assim até hoje. A malha ferroviária que a Vale do Rio Doce opera, que é gigantesca, uma das maiores do mundo, está na mão da iniciativa privada, né? Era estatal, mas agora é privada. Então, nesse sentido, a privatização tem um impacto especialmente nocivo na questão ferroviária. Ao ponto de você ter aí, hoje estão querendo privatizar metrô, que é uma coisa mais insana, porque não faz nenhum sentido, o metrô não dá lucro, nunca deu lucro, lugar nenhum. Aliás, não só metrô, mas malhas ferroviárias em geral, na maioria dos lugares do mundo, são estatais, são operadas pelo Estado. Elas têm vantagens logísticas e vantagens econômicas, mas que só são perceptíveis considerando um plano maior. Para acontecer uma atividade local, para lucrar ali é bem mais complicado. Tanto que lucra nas estações, vendendo coisinhas dentro dos trens, coisas assim. Mas no geral, a operação generalizada, se você coloca privado, o governo tem que subsidiar.
porque o consumo de energia é muito alto. Aí o sujeito vai ainda privatiza o diabo da energia, né? E aí quem tem que pagar a conta da energia privada para o metrô privado é o governo, é o Estado. Então tem essa maluquice toda. E o setor privado entra para ganhar. Então é sempre nesse esquema de socializar prejuízo e privatizar lucro. E isso na história ferroviária brasileira é desde sempre. Não é à toa que a destruição da malha ferroviária, a última foi nas últimas ondas de privatizações de Collor e FHC. Mas já tinha acontecido em algumas medidas menores, antes até no tempo da ditadura. Foi uma das coisas que a própria ditadura manteve ou ajudou a privatizar. Ainda lá atrás, para você ver quanto que sempre foi curiosa essa dinâmica, né? Em grande parte porque o transporte de cargas, em geral, é muito lucrativo, principalmente de commodities, de grãos. Curioso que não falou no transporte de grãos nesse vídeo que eu citei, que tem muito ainda também. Pelo menos tinha. Lembro quando eu era pequeno, tinha uma chácara de um amigo do meu pai aqui, que a gente sempre ia lá ver o trem passar, né? Então eu ainda tive alguma experiência com ferrovias, com trens, assim, né? Que a maioria do pessoal que veio depois nunca viu. Meus filhos nunca viram um trem. Meu filho velho andou de trem, mas nem lembra. Então, assim, se você elenca esses elementos, a questão do desenvolvimento tecnológico que torna naturalmente algumas ferrovias já mais obsoletas do ponto de vista histórico geral, a questão energética, porque a crise do petróleo é um papel absolutamente crucial para a percepção de que deveríamos ter investido mais em ferrovia, mas essa percepção ninguém teve, ninguém viu isso antes, todo mundo só viu isso depois. E outra questão é essa da questão da privatização, que no Brasil foi especialmente nociva com as ferrovias. Esses três fatores juntos, claro, e além de outras coisas, ajudam a explicar por que o Brasil, apesar de ser um país que sim tem uma vantagem, ele seria mais viável para ferrovias por causa da sua geografia, tem poucas montanhas, e mesmo assim não investimos muito. Mas também tem muito exagero, não é tão claro assim também. Eu não sei se dá para dizer que se tivesse feito investimento pesado e hoje nós estivéssemos com muito mais ferrovias operando, se a situação estaria muito melhor. Eu tenho sérias dúvidas a esse respeito. Acho que isso virou um certo senso comum assim, do pessoal que pensa um pouco sobre o assunto. Todo mundo repete isso, mas às vezes de uma forma não tão refletida. Devemos então voltar a investir em ferrovia? Eu acho que sim, mas principalmente, primeiro do ponto de vista turístico, que viajar de trem é maravilhoso. Realmente, então, desse ponto de vista, precisava dar uma alavancada nisso. Investir mais sim em trens de alta velocidade. Tivemos projetos de trem-bala aqui que não foram muito longe, né? Mas já chegaram a falar em trem-bala aqui até entre Brasília e Goiânia, né? Tinha aquele trem-bala lá do Rio, São Paulo, né? Que eu sempre gostava de fazer a piada aqui no Rio de Janeiro, ia virar trem-bala perdida, né? Então só que são projetos muito caros. São projetos que quando o Brasil passou por essa prosperidade enorme no governo Lula, ainda assim não saiu do papel. Então agora mesmo é que não sai mesmo. Mas como as ferrovias são muito mais seguras, então acho que eu deveria sim investir um pouco mais nisso. Como elas podem ser elétricas, ou até com tecnologias mais sofisticadas no futuro, né? Então deveria haver uma pesquisa de ponta nesse sentido, mas só que isso é essencialmente estatal. Não adianta esperar que o setor privado vai fazer isso, porque não vai. Então seriam pesquisas estatais. E voltando a falar em privatização, por exemplo, na Inglaterra, de onde é a BBC, né, a privatização do setor ferroviário é literalmente catastrófica. Porque os acidentes de trem que passaram a ter depois da privatização lá do tempo da Margaret Thatcher foi uma das áreas que gerou uma celeuma enorme nessa temática de privatização. Hoje tem duas áreas de privatização, você pode dizer, que são extremamente problemáticas, que é consenso, que você não privatiza, água, está consenso, só patife, canalha, asqueroso, que no Brasil quer privatizar saneamento. Isso é consenso mundial, se não privatizar água, não dá certo. E ferrovia, pelo menos no sentido geral, assim, né? Bem ou mal, a questão da Vale ainda fica um pouco mais atenuada, porque privatizou a estrutura inteira, né? Quer dizer, não é bom, mas pelo menos como faz parte da estrutura dela, então a dificuldade é menor. Se fosse privatizar só a ferrovia, ia dar problema. Então tem esse problema, essa questão também que, geral, voltando a dizer, a maior parte do sistema ferroviário mundial é estatal. A gente que deveria investir mais, além de transporte de carga também do Brasil, que é pouco, mas atualmente eu acho que é mais jogo você investir mais na questão de turística, no caso de trem de superfície, porque
Porque metrô a gente já está fazendo há muito tempo aí, inclusive precisa expandir mais aqui em Brasília, todo lugar quer expandir metrô. E se você considerar metrô como trem, então já se desconta um pouco dessa questão de que tem cada vez menos ferrovia, nem tanto. Se você incluir a malha metroviária, isso altera um pouco essa percepção. Mas basicamente é isso. Eu sou o Marcos Valério XR, no dia 23 de dezembro de 2021. Obrigado por sua atenção.